Esse personagem, tentei fugir, mas Deus ele me confrontou fortemente a trazer essa palavra aqui nessa manhã sobre um juiz chamado Sansão. Sansão, ele está localizado, a história de Sansão, no livro de Juízes. É muito interessante, antes de nós entrarmos exatamente no texto, entender o contexto que está inserido, o que está acontecendo aqui nessa época. O livro de Juízes ele vai contar a história do povo de Deus num período pós a conquista. Nós sabemos que Deus faz uma promessa a Abraão lá em Gênesis. Esse povo ele passa por um grande processo, a qual Deus levanta Moisés como libertador a passar com aquele povo. Moisés, porém, ele não pode chegar até a Nova Canaã, mas Deus levanta então Josué como um grande guerreiro, um valoroso guerreiro na presença do Senhor, para levar aquele povo até aquela terra prometida. Terra essa que já era prometida, mas não é porque Deus prometeu que eles não teriam que lutar e não teriam que conquistar. Porque Deus sim, ele libera promessas, mas nós temos que fazer a nossa parte de continuar a guerrear e conquistar aquela terra. Acontece que Deus ele libera uma palavra a Josué, uma palavra àquelas tribos, eles conquistam aquelas terras. Porém, ao chegar lá, Deus fala às tribos: quando vocês chegarem nas terras que estão sendo povoadas, vocês têm que tirar todo o povo que está lá, porque esses povos que são idólatras, apesar de ser minoria, eles podem acabar pervertendo o vosso coração, e chegando no propósito a qual vocês têm, vocês percam, porque aquela minoria podem acabar pervertendo o seu coração. Interessante então que Josué então ele distribui aquelas tribos e elas vão conquistar a sua terra, elas vão ao redor de conquistar aquela terra. Mas porém, ali no meio de uma grande luta, uma poderosa batalha, aquelas povos, aquelas tribos, eles decidem não matar todo mundo. Precisam deixar ali um povo, para que aquele povo ali venha servi-los. Deixar aquele povo, não vamos tirar todo mundo. Vamos fazer uma aliança com vocês, e assim vocês trabalharão para nós. E Deus ele já começa a me atentar aqui: toma cuidado com as alianças que você tem feito, porque tem aliança que aos nossos olhos não tem mal algum, algumas alianças aos nossos olhos que não tem nada a ver, mas o final daquilo é idolatria e morte. Certa feita a gente faz aliança saindo totalmente do caminho a qual Deus nos destinou. Há alianças para benefício de Deus, mas há alianças que são para a morte. Segundo a Reis 23 e 24, Zedequias ele vai fazer aliança com Nabucodonosor e Faraó Neco do Egito. Ele deveria se basear na mão de Deus, mas ele quer fazer aliança com quem não é para fazer. Ao ponto que Faraó se levanta e conta o plano dele para Nabucodonosor. Nabucodonosor se levanta com seu exército, sitia a cidade e agora saqueia aquela cidade, porque ele está fazendo aliança com quem não era para fazer. Deus falou: eu estou querendo estabelecer uma aliança contigo, porque você está fazendo aliança com quem não deve. Porém, Jonatas e Davi fazem uma aliança. Essa aliança é para salvação, a ponto de quando Saul quer matar Davi, a aliança dele com Jonatas faz ele despertar. E Deus ele pergunta ao nosso coração: com quem você tem feito aliança? Porque aquele povo que estavam lá naquela terra eram pequenos, não eram numerosos, eles deixaram pouco, mas foi esse povo que acabaram pervertendo o nosso coração. Era pouco, não chamava atenção, mas é aquilo que Deus fala para tirar e você quer tacar para debaixo do tapete, é o que muda o seu coração. É aquela conversa que Deus falou que já era para cortar e você quer sustentar para ver onde vai dar. É isso que muda o seu caráter. Deus está falando: cuidado com as alianças, cuidado com aquilo que não tem nada a ver, porque talvez lá na porta do inferno vai estar escrito: não tem nada a ver. Cuidado com as alianças. Então aqueles povos ali, eles vão guerrear e deixa aqueles povos ali para trabalhar para eles. Interessante é que aquela minoria começa a mudar o coração, e eles agora começam a viver uma idolatria e uma escravidão, porque quando você, apesar de ser mais numeroso, está fora da obediência do Senhor, aquilo que é menor começa a dominar aquilo que é maior. Quando você está fora da obediência do Senhor, aquilo que não tinha nada a ver começa a te dominar.
É aquilo que você deixava de ler a palavra e não tem problema mexer no celular. Quando você vê, a atenção já está mais para o celular do que para a palavra. A atenção já está mais para a Netflix do que para o meu joelho no chão e a minha boca no pó. Porque não tem nada a ver, só uma idazinha, só um pouquinho. E quando você vê, aquilo já te dominou. Cuidado com aquilo que você não está dando atenção, porque aquilo pode te contaminar. Então eles permitem que aqueles povos ali cresçam, a ponto que agora aqueles povos se dominem. Aquele povo que entrou na terra prometida, na terra que Deus prometeu, está com a bênção nas mãos, mas está passando por luta. Porque muitas das vezes Deus libera a bênção, libera a vitória, mas se você não souber administrar, vai passar com luta com a bênção na mão. Lutou para chegar até a terra, lutou para conquistar a terra, mas por não saber administrar, está passando por luta. Orou tanto tempo, veio para tanta campanha, buscou tanto ao Senhor, e quando Deus deu, não teve sabedoria para administrar, e agora está passando por vento. Porque apesar de Deus abençoar, não quer dizer que o ciclo se encerra ali. O ciclo se encerra quando Jesus vier buscar a sua igreja. Fora isso, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Glória! Então, aquele povo começa a perverter o coração daqueles homens. E a Bíblia fala que se torna ali uma geração em Israel a qual não conhece ao Senhor. Isso aqui me chama a atenção. Aquela geração viu os feitos com Abraão, os feitos de Isaac, Jacó, Moisés e Josué. E como assim uma geração agora surge que não conhece quem é o Senhor a ponto de abandoná-lo? Isso me levanta 2 pontos. Ou os seus pais não passaram os mandamentos para os seus filhos. E aproveitando a oportunidade que aqui também tem alguns pais, porque em cultos de jovens se lança muita palavra só para os jovens e não para os pais. Aquele povo ali cresce sem aprender a palavra do Senhor, porque talvez os pais não ensinaram. Não adianta você ter um filho, colocar dentro da igreja e esperar que o pastor e o líder resolvam o seu problema. Se a educação bíblica e a vida de oração não vier de casa, não vai adiantar. A gente quer trazer e botar para que o pastor discipline, o líder discipline, e eu em casa não ensino nada aos meus filhos. Mas o ensinamento vem de casa, o exemplo vem de casa, mas é muito aquela autoridade, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Não, o exemplo tem que ser dado dentro de casa, conforme a palavra. Segundo ponto, se aquele povo não conhece a palavra do Senhor, é porque muitas das vezes é aquilo que eles conquistaram, eles não remeteram que era Deus. E isso daqui me chama a atenção. As lutas que eles conquistaram, as guerras que eles travaram, as guerras que eles mesmos lutaram, eles não davam adoração àquilo que era devido. E isso me chama muita atenção, porque a gente precisa entender que se a gente está em algum lugar hoje é porque a mão do Senhor tem nos colocado. Toda a glória tem que ser devida a Ele. Se nós louvamos hoje é porque Ele tem nos sustentado. Se nós pregamos hoje é porque Ele tem nos sustentado. Ezequiel 47, ele pega Ezequiel em espírito e bota dentro do templo. E dentro do templo ele vê as águas se movendo. Pega ele em espírito, coloca fora do templo. E ele continua vendo as águas se movendo. Para nos provar que não é porque eu estou dentro do templo ou fora do templo. Mas é por ele, para ele, por causa dele. Ele continua se movendo independente de mim e você. Nós não trazemos o céu para a terra, mas pela graça e a misericórdia dele, ele está se manifestando aqui nessa manhã. Só que esse povo tinha se perdido o propósito do Senhor. E ali nasce uma geração que não conhece a palavra do Senhor. Então esse povo sofre e começa a clamar ao nome do Senhor. Então Deus começa a levantar juízes. Juízes, esses homens chamados por Deus, incitados, inspirados pela presença do Senhor, para libertar uma preparação, uma libertação do povo de Israel. Libertação essa que Deus levanta homens como Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Jefité, Ibissã, Jair e Tola, para separar e preparar. Porém aquele povo ali, ele começou a viver um ciclo vicioso. E que ciclo vicioso é esse? Você vai ver constantemente a Bíblia falando: e fizeram o que era mal perante aos olhos do Senhor. Um
Então o povo estava passando por um sofrimento. Aí clamava o nome do Senhor. Deus levantava um juiz, um libertador, ganhava a causa. Aí o povo se voltava para Deus. Só que quando a causa acabava e eles ganhavam a guerra, eles se abandonavam no Senhor e voltavam para a idolatria. E essa instabilidade, essa inconstância espiritual fala muito sobre a nossa geração. Porque parece que a gente só sabe clamar ao Senhor quando está passando por luta. Só sabe clamar ao Senhor quando está passando por vento. E aí quando a guerra, a vitória vem, a gente esquece quem é o Senhor. O que acontece? Está tendo a campanha de 7 dias. Eu venho aqui no altar, oro e entrego o nome do Senhor. O Senhor abre a porta do emprego, já não dá mais para mim estar na igreja. Eu entrego o nome ali na ficha de oração, falo: Senhor, abre a porta da faculdade, abre a porta de emprego, e o Senhor abre, a vitória vem. Agora eu não quero mais saber da igreja. O Senhor está falando: eu vou ter que movimentar alguns ventos na sua vida para você voltar para o caminho da rota. Eu vou ter que fazer uma ventania acontecer para você voltar para o caminho que eu te chamei. A realidade é que não tem necessidade. Só que a gente julga isso daqui, fizeram o que era mal perante aos olhos do Senhor. E será que a nossa vida não está exatamente igual? Eita! Será que a gente não está a todo momento fazendo o que é mal perante aos olhos do Senhor? Eita! Se arrepende, o Senhor aperta aqui, a gente chora daqui, volta, fica tudo bem, a gente lava o Senhor de novo. A gente julga, mas esse povo somos exatamente como nós. Inconstante espiritual, inconstante é alguém que não tem fé firme, não sabe se tá, não sabe se não tá. Pô, fala pro pastor, conta comigo, acontece um probleminha na igreja, eu já não quero mais. Eu vou estar firme na igreja, mas depois eu já não quero mais. Não dá para ser inconstante na presença do Senhor. Seja quente ou frio, mas não dá para ser morno. Não dá para ficar cocheando em 2 pensamentos, não. É firme na presença do Senhor. Esse povo está vivendo uma grande inconstância. E nesse momento aqui ainda era uma teocracia. Eles ouviam a voz de Deus. Deus ainda não tinha levantado um reinado perante aquele povo. Era a voz de Deus que sobressaía. Eles entendiam que era a voz do Senhor que tinha que sobressair. O interessante é que aquilo que eles faziam, eles tinham que entender que era projeto do Senhor, conforme a vontade do Senhor, e não para a exibição dele, não para a glória dele. E a gente tem que tomar um grande cuidado com essa mentalidade babilônica que tem tentado se instaurar dentro dos nossos corações. Mentalidade essa que fala que nós somos o centro. Não, a coroa, a glória ainda continua sendo dele. Tudo que nós fazemos continua sendo dele. Só que a mentalidade babilônica, ela vem dizendo o contrário, tirando essa teocracia. Como assim, Luan? Babilônia vem de Babel. Se você for lembrar de Babel, você vai lembrar de Gênesis 11. Gênesis 11 vai se levantar um grande guerreiro chamado Nimrod, a qual ele tem uma ideia: vamos construir uma torre para chegar até a Deus. Interessante que essa ideia, ela parece ser boa, construir uma torre para chegar até a Deus, mas no final é o que? Para fazer o meu nome conhecido. São pessoas que têm pegado e utilizado o ministério como ponte para fazer o nome do Senhor sendo conhecido. A Deus está falando: não é de mim, não é de você para mim, mas é do céu para a terra. Teocracia é o governo do céu se instaurando pela terra, a vontade do céu se instaurando pela terra. O Roger era até bom, era até habilidoso, mas estava totalmente fora da presença do Senhor. Não quis abrir mão, e se ele não quis abrir mão, a obra não vai deixar de acontecer. Gênesis 12: ora, sai, Abraão, da sua terra e da sua parentela, sai da casa do teu pai, vai para a terra a qual eu te mostrarei. Se você não quer abrir mão das suas habilidades e daquilo que você sabe, então levanta e bota outro no seu lugar. Teocracia, o governo do céu sobre a terra. Porém, aquele povo estava se perdendo, estava sofrendo, estava chorando. Então, você vai ver o texto a qual nós lemos, capítulo 13, que vem dizendo que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou na mão dos filisteus durante
40 anos. 40 anos de luta. 40 anos de choro. Por que Deus abandonou? Não, porque não mudaram a postura. Não dá para querer a presença do Senhor com a mesma postura de sempre. A gente quer que a nossa vida muda, mas a gente não muda a nossa postura. A gente quer ver os céus abertos, mas a gente não muda a nossa conduta. A gente quer ver resposta do céu, mas a gente não muda. A nossa geração é uma das gerações que mais recebeu profecias. É uma geração que era para ser cheia de talentos, cheios de homens de Deus e mulheres de Deus. Uma geração que até buscou, recebeu, mas não se comprometeu com a promessa. Não adianta Deus se prometer se você não se lança para a promessa. E esse povo aqui, ele está sofrendo, está chorando, a ponto que a Bíblia vai falar que há um certo homem na terra de Zorá, e ele era da tribo de Dan. A tribo de Dan toda foge. A tribo de Dan toda vai embora. Só que ainda tem um homem lá chamado Manoá. Ele era da tribo de Dan. Todo mundo foi embora. Todo mundo abandonou. Mas ainda tem um homem lá chamado Manoá. E Deus tem um negócio com quem fica. Deus, ele tem mistério com quem permanece. No meio do vento, muita gente que fala que tá, não vai estar, mas Deus fica com quem permanece. Deus se revela àqueles que continuam no lugar da promessa. O que acontece é que muitas das vezes o vento sopra e muitos abandonam. Mas a promessa do Espírito Santo vem para aqueles que permanecem. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Quem é a presença do Senhor, continue no mesmo lugar ao qual Ele te chamou, se lançando conforme a presença dele. Não dá, porque a gente quer viver grandes coisas com Deus parado e abandonando aquilo que Deus nos chamou. A nossa geração é aquela que quer voar com águia, mas quer andar com galinha. Não dá. Quer ser profeta da nova geração. Quer ser enorme, mas não quer abrir mão de certas coisas. Mas aí eu entendo Eliseu, 1 Reis 19:19. Eu vou quebrar as carroças aqui, eu vou matar tudo aqui, porque se a situação apertar, eu não tenho mais para onde voltar. Eu só tenho aquele que tem as palavras de vida eterna. Não dá para correr para o Senhor e não abandonar aquilo que é necessário abandonar. Então o Senhor se aparece a esse homem e fala, e diz o texto: e o anjo apareceu para a mulher e disse: eis que tu és agora estéril, nunca deu à luz, mas darás luz a um filho. És estéril, nunca deu à luz, porém dará luz a um filho. Esse anjo, ele vem liberando uma palavra: és, nunca, porém. És seu estado. Até aqui você foi frutífera. Até o momento você está estacionado. Nunca, o tempo passou e você continua na mesma forma. Porém, dará luz ao filho. És fala sobre o estado. Tempo fala sobre o tempo dele. Só que porém quem coloca é ele. Deus, ele não está olhando somente o seu estado agora e aquilo que você nunca viveu, mas ele pode colocar um propósito novo na sua chamada. Alguém vai olhar para você e vai falar: não vai dar em nada, isso daí nunca vai chegar lá. Mas quem coloca o porém é aquele que é o alfa e o ômega, o início e o fim, o primeiro e o último. Talvez no seu estado você está até estacionado, só que Deus, ele não te olha pelo estado atual. Deus te chama por aquilo que você é. Gideão estava com medo, mas Deus fala: se levanta, valoroso guerreiro. Ele estava com medo, mas Deus não viu o estado dele atual, viu o estado a qual ele queria que ele chegasse. Eu digo que tu é Pedro, tu é pedra, tu é pequeno, mas sobre a rocha eu vou estabelecer a minha igreja. Eu não olho o seu estado, eu olho aonde eu quero te levar. Deus, ele não está te olhando para o seu estado atual, mas se você estiver disposto a sair da sua posição para caminhar para aquilo que Deus está te chamando, você vai ver sobrenatural acontecer. Isso eu pego uma palavra do meu amigo Jackson. Tem muita gente com muita disponibilidade, mas não está disposto. Tem muita gente muito disponível, mas não está disposto. Disponível é quem está à toa, mas não quer se comprometer com nada.
está à vontade, mas porque o pastor pede uma ajuda, não dá para me ajudar. Pastor, conta comigo, líder, conta comigo, vamos para o monte orar, não dá. Pastor, conta comigo, vamos varrer, vamos aqui, mas aí o pastor chama, não dá. Mas Deus ele não está procurando pessoas disponíveis, mas sim pessoas comprometidas com a obra dele. É tempo de arregaçarmos a nossa mão e começar a trabalhar na obra do Senhor. Não dá para ficar mais dando desculpinha, não dá para ficar enrolando, não dá mais para ficar empurrando com a barriga. E o texto continua. E o homem fala ali, agora portanto guarda-te. Guarda, eu rogo-te para que não bebas vinhos, nem bebida forte, nem coma coisa impura, pois eis que conceberás e darás à luz a um filho, nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça. Portanto, a criança será um nazireu para Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel. Essa criança, esse milagre que vem nascendo, ele vem falando sobre nazireado, uma separação. O que está na condição desse nazireado? Ele não pode raspar a cabeça, não pode beber vinho e não pode também tocar em animal impuro. Deus está dando uma separação para esse homem, assim como Deus fala dos seus mandamentos, que o seu corpo, sua alma, o seu espírito, sua mente, os seus sentimentos tem que ser separado ao Senhor. Por quê? Porque cabelo fala sobre corpo, fala sobre aparência. A sua aparência tem que ser separada. Aquilo que você faz tem que ser totalmente separado. Porque a palavra do Senhor vai ensinar: sede santos como eu sou santo. O que Deus está falando? Assim como eu sou um Deus diferente de Astarote, Dagon, Baal, seja você também diferente dos outros povos. Não dá para querer que eu seja santo sem você abraçar essa santidade para você. Não dá para querer que falar que eu sou um Deus diferente, você não se torne diferente. Se os povos têm uma forma diferente de cantar, você canta diferente. Se o povo sábado à noite vai se alegrar em algum lugar, você se alegra diferente. Se o povo tem uma forma de falar, você fala diferente. Se esse povo tem uma maneira de andar, você anda diferente. Pois sede santos como eu sou santo. Diferença, aparência, nazireado, cabelo, aparência, bebida mexe com emoção, mexe com sentimento. Não dá para ficar se experimentando muita coisa aí para ter, não dá. Para sentir a vibe, não, mas me ofereceram só não dá. Aquilo que você sente é diferente. O que o mundo sente lá fora com a bebida é um prazer momentâneo, mas logo leva a outro caminho. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós sentimos gozo e alegria para a glória dele. Tocar em animal morto fala sobre a alma, fala sobre a parte espiritual. Não dá, então ele tem que ser separado na sua aparência, nas suas emoções e no seu espírito. E essa mulher, ela vai correr e contar para o seu marido. É interessante, é que normalmente o certo seria o homem, a mulher seguir ao homem, mas Deus ele aparece à mulher e não ao homem. Ao fato dela contar isso para o seu marido automaticamente corre atrás dela e fala: eu quero ver essa presença também, eu quero saber onde você viu Deus também, porque eu também quero. O certo não seria o homem, na tradição daquela época, seguir aquela mulher, mas ele entende que não dá para ter padrão, eu tenho que seguir o endereço aonde Deus está. Se é um jovem que está abrindo o culto e usando a presença de Deus, eu não tenho que ligar para o meu carro e a minha cadeira, mas eu tenho que seguir quem já descobriu o endereço aonde Deus está. Quem quer presença não escolhe mensageiro. Quem quer presença não escolhe quem vai falar. Quem quer presença não escolhe qual culto vai pisar, mas escolhe quem vai seguir a presença de Deus. A realidade é que parece que a gente agora está no restaurante. Quem abre culto hoje? Vou lá, eu não vou. Se ver pregar, eu vou. Mas Deus não é assim. Quem está necessitado pela presença do Senhor não escolhe mensageiro, segue o caminho da presença do Senhor. Busca a fonte correta. Então o texto prossegue. E o homem ali pede a Deus: Deus, eu sei que você se declarou a minha esposa, mas fala comigo novamente, fala comigo, aparece a mim. Esse homem ele está pedindo algo a Deus. Deus, eu sei que o Senhor moveu o sobrenatural aqui na nossa terra, na nossa casa uma vez.
Mas eu peço, Senhor, não se afaste de nós. Senhor, derrama a sua presença de novo aqui. E essa oração de Manoá tem que ser a oração do nosso coração. Deus, derrama a sua presença de novo, porque eu não posso viver fora da tua presença. Não dá para me sentir a presença aqui no sábado de manhã e sábado à noite eu não saber mais quem é a presença do Senhor. Não dá para estar domingo aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, e na segunda no trabalho, na segunda na faculdade eu já me corromper. Eu quero a tua presença comigo de novo. Não dá para mim ir em qualquer lugar. Não dá para mim viver sem a tua presença. E o anjo ali aparece, aquele homem. E o homem ele repete totalmente a palavra. O homem repete a mesma palavra. Manoá ele vai fazer algumas perguntas, mas o homem repete totalmente a mesma palavra. Porque quem é profeta e mensageiro de Deus, não dá para botar uma palavra no lugar e mudar de ambiente, mudar o estilo da palavra. Quem é profeta e libera a palavra de mensagem ao Senhor, não dá para um ambiente dizer que prega assim, mudar de ambiente e pregar assado. Não sei se você está entendendo. É aquele tipo de crente que, dependendo do ambiente, é mudado pelo ambiente que está. É o tipo de crente termômetro, que a temperatura do lugar está e se aperta, mas Deus está te chamando para ser um termostato. Você vai mudar o ambiente agora você está. Não dá para permanecer da mesma maneira. E aquele homem, ele libera a mesma palavra, porque ele entende que ele não tem que entregar aquilo que Manoá quer, mas ele entrega aquilo que Deus manda entregar. Porque mensageiro não escolhe palavra, não dá para agarrar o público que está sentado, o público que está em pé ouvindo, tem que entregar aquilo que tem que entregar. Ele entende que ele não é o autor, ele é só o eco da mensagem. E quem é o eco da mensagem entende o seu lugar. João Batista vai se levantar no deserto dizendo que ele é a voz do que clama, ele é só o eco da mensagem. Ele não é maior, ele não é digno de desatar as sandálias, mas eu entrego aquilo que Deus é. Eu entrego aquilo que Deus não dá. Deus ele está querendo levantar uma geração de João Batista, onde não tem ninguém pregando, onde ninguém quer ir, que libere a palavra que ele mandou. E que João Batista falava, ele falava: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sei quem eu sou. A voz eu sei o que eu carrego. E no deserto eu sei o meu lugar. Aquele que sabe o que é, o peso do que carrega, a importância da mensagem, não muda por qualquer coisa. Quem sabe o que é, não quebra princípios por qualquer coisa. A ovelha Rebeca, ela foi sucinta no que ela disse. Independente de estar na Babilônia, independente de estar no Egito, eu posso estar pisando por aqui, mas eu não sou daqui. Porque quem foi forjado lá em Jerusalém não se contamina por manjares da Babilônia. Então, esse menino, ele vai nascer. E a força que ele tem não é a força dos cabelos dele, mas o segredo está na obediência dele. A força que nós temos não é pelas nossas habilidades. Eu sei que você pode ter um carro bom, eu sei que você pode ter um canudo, um diploma interessante, mas se você está de pé hoje é porque Ele tem te sustentado. Se deixar de obedecer, Ele se afasta. E há uma geração que tem dificuldade de obedecer. É uma geração que Deus levanta um pouquinho aqui, revela um pouquinho aqui e já acha que não dá para obedecer mais ninguém. É uma geração que está doida para ir para o altar pregar, mas é uma geração que não quer mais sentar para aprender. Se Paulo se converter, ficou 12 anos quieto no canto aprendendo, porque você aceitou Jesus com 1 ano e já quer meter a mão no microfone para pregar de qualquer jeito. Há um tempo de preparação, há um tempo de ensino. Deus ele trabalha através dentro do vaso para depois começar a fazer através do vaso. Deus ele quebra, refaz, molda, coloca você no formato dele para começar a fazer depois de você. Aleluia. E a Bíblia fala que desde o ventre aquele menino já era comissionado. Deus já tinha um propósito. Assim como Deus fala lá em Jeremias: desde o ventre da tua mãe eu te chamei como profeta. Eu tenho um propósito com você desde o ventre da tua mãe. Deus me libera uma palavra no meu coração nessa manhã, que você que está aqui não é um acidente.
Talvez alguém dentro da sua casa, um pai mal intencionado, uma mãe mal instruída, soltou a palavra que você foi um erro, que você foi um acidente, mas Deus te chamou desde o ventre da sua mãe com um propósito. Deus te levantou como profeta dessa geração, como pastor dessa geração, como ministro do louvor, ministro de dança, ministro de adoração. Deus, Ele te chamou. E a palavra vai dizendo que o Espírito do Senhor se move, o incita Sansão. O Espírito do Senhor começou a movê-lo. Deus, Ele chama ele, Sansão cresceu. Mas parece que Sansão ele está estacionado, a ponto que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, desce dentro dele e começa a lançar ele para algum lugar. Começa a lançar, falar: Sansão, agora é hora de ir. Porque tem gente que recebeu a promessa, foi até batizado, até recebeu, mas está parado no mesmo lugar. E Deus está falando: agora é momento de ir. Quem mandou você parar? Quem mandou parar de profetizar? Mas Luan, você não sabe o que aconteceu, eu não sei mesmo, mas eu sei que Deus está mandando você cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Mas Luan, fizeram isso comigo, mas a palavra veio a quem? Os profetas falaram: veio a mim a palavra do Senhor. Eu não falo porque não veio aos outros, mas veio a mim. Quando a palavra vem a mim, eu me comprometo com aquele que me chamou. Então dá para ficar. E o Espírito Santo começa a falar com Sansão: vai para onde eu estou te mandando ir. Eu lembro daquele louvor da harpa cantada aqui que fala que os meus pés somente vão onde os santos possam ir. Porque se o Espírito do Senhor não for comigo lá, eu não posso pisar. Eu vou carregando aonde a presença de Deus vai comigo. Porém, Sansão cresce. Sansão, ele cresce. E ao descer, Sansão ele vai à cidade de Tímina. E aqui eu já corro para concluir o texto. Sansão ele vai concluir ali, correr atrás da cidade de Tímina. E ao correr ali, ele se apaixona por uma mulher. Ao correr ali, ele vê uma mulher, a qual ele conta para os seus pais: eu quero possuir aquela mulher. E os seus pais vão falar: meu filho, não haveria outra mulher que não fosse filisteia, a qual você não possa se relacionar? É interessante que ele desce, vai atrás da mulher e pede a ajuda dos pais para tomar aquela mulher. Isso me chama a atenção, porque a cultura de Tímina, a cultura filisteia, falava que você poderia tomar uma mulher e ser um viajante ali, não precisava morar. Porém, essa era a cultura dos filisteus. Porém, Sansão, ele se abraça à cultura hebreia, à cultura de Israel, e chama os seus pais. Por quê? Porque ele está querendo que os seus pais financiem aquela festa. Isso aqui me chama a atenção. Ele não está querendo a opinião dos pais, mas ele está querendo que o pai abençoe aquilo que ele quer. Ele não está querendo saber se aquilo é da vontade de Deus, mas ele está querendo que o pai abençoe aquela festa que ele vai ter. Só que Manoá é persuadido pela vontade de Sansão e faz aquilo que Sansão quer. Mas você tem um Deus e um pai que ele não é persuadido pela sua pressão, mas ele é persuadido pelo propósito dele. Deus, ele não se move pela pressão. Não dá para botar Deus contra a parede para fazer aquilo que você quer. Tem ideias que até parecem ser boas, como a ideia de Nimrod. Tem a ideia que para trazer água no carroção até parece ser boa, mas no final é morte. E Deus está falando: se não estiver alinhada com a minha vontade, não eu no negócio. É por isso que você passa tempo e o negócio não acontece, porque está desalinhado com o propósito dele. Uma geração que quer aquilo que o pai pode dar, mas não quer ouvir aquilo que o pai quer ouvir. É uma geração que quer a bênção do pastor, mas não quer mais ouvir a voz do pastor. Não, o pastor já está velho. Não, ele não entende a minha cabeça. Não, ele não entende a minha geração. Não, eles, a nossa geração passada, a geração que está conosco nos ensinando, eles têm a experiência. A nossa geração pode ter a velocidade, mas é eles que têm a experiência. Não dá para querer ter veloz, porque você vai correr, vai bater ali, vai cair aqui. Mas direção com experiência leva até o céu.
do que correr demais sem ela. É melhor andar devagar navegando a presença do que correr demais sem ela. Aí eu vou olhar pra você e vai falar, Luan, mas já era pro meu ministério ter explodido. Não, vai acontecer no tempo dele. Mas já era pra você estar pregando, tá cantando. Não, deixa eu devagarzinho, mas carregando a presença do Eterno. Sansão desce, casa com aquela mulher. E aqui eu concluo o texto. Desce e casa com aquela mulher. Ele não ouve a voz do pai dele, e o pai dele é persuadido por ele. E ele acaba casando aquela mulher. E o texto vai prosseguir dizendo que após um ano, vai passar um ano e Sansão vai passar pelaquele mesmo lugar, pela vinha dos filisteus. Passa um ano e Sansão não ora. Passa um ano e Sansão não ora para entender a vontade do Senhor. Vai correndo, mas não quer saber da vontade do Senhor. E a Bíblia vai falar que naquele primeiro trajeto a qual ele passou, ele mata um leão, um filho de um leão com as suas mãos. E agora, ao passar pelaquele mesmo caminho, ele vê a carcaça do leão naquele lugar. E a qual a Bíblia fala que ele andando, ele olha para aquilo, curiosamente aquilo te chama a atenção. E quando ele olha dentro daquela carcaça daquele leão, tem mel dentro da carcaça. E aqui é um perigo. Ele passou por um lugar qual ele matou com um leão. E a Bíblia fala que ele só mata aquele leão porque a presença do Senhor está com ele. Porém agora ele quer passar por um mesmo lugar que ele não deveria passar. Aquilo que ele já matou lá atrás, porque tem mel chamando a atenção dele dentro da carcaça. Deus está falando, toma cuidado. Mas Deus, eu só olhei. Aquilo que você não pode tocar não é para você olhar também. Aquilo que você não pode tocar está te chamando a atenção, porque quem está te mandando andar por aí? Quem está te mandando passar por aí? É interessante que ele toca naquele animal morto, quebrando um dos princípios do nazireado. Não podia tocar em animal morto. Alguns acham que a queda dele é lá na frente, mas não, ele já estava quebrando o princípio. Você só sabe qual é o problema? É que nem sempre Deus corta na hora. O problema é que Deus vai dando corda. E quando está dando corda, alguns vão achando que está dando certo. Sansão come daquele mel e chega e oferece aos seus pais. E os seus pais também comem o mel. Aquele mel para Sansão era um veneno. Para os outros poderia até ser mel, mas para ele que era separado era veneno. Todo mundo podia comer, mas ele não podia comer. Todo mundo podia fazer, mas ele não podia fazer. Todo mundo podia tocar, mas ele não podia tocar, porque ele era separado. Não dá para querer o que Deus quer para você fazendo aquilo que todo mundo faz. Cristianismo é um estilo de vida. Não é 2 horas e meia de culto. Não é botar um terno, uma gravata, um vestido, fazer sua escova. Não. Cristianismo é um estilo de vida. Não dá para querer aquilo que o céu tem para nós, que a
no enigma. Ele se envolve com outra mulher chamada Dalila. Conta segredo para todo mundo, para uma mulher que ele não deveria contar aquilo que era secreto dele. Ele confia em uma pessoa que não é para confiar. E Deus repete: cuidado com quem você faz aliança. Tem a aliança nos nossos olhos, caminho nos nossos olhos que parece bom, mas no final é morte. Sansão, ele vira chacota, pegam ele, cegam ele, colocam ele dentro do templo de Dagom. E ele faz uma oração: Senhor, mais uma vez, me usa de novo. Senhor, mais uma vez, me usa de novo. Senhor, talvez eu desviei pelo caminho, mas Deus, mais uma vez, restaura a tua aliança comigo de novo. Deus, antigamente eu profetizava, eu parei de profetizar, me usa novamente. Deus, eu pregava e eu parei de pregar, me usa novamente. Faz de novo. Deus, ele tem poder de restaurar, mas nós não precisamos ser igual Sansão, que foi chamado para ser alguém sobrenatural e acabou com a sua história terminando menos do que aquilo que ele poderia alcançar. Quando nós nos apresentarmos a Deus naquele grande dia, e você apresentar suas mãos para Ele, Ele falar: o que tens aqui? Você falar: Deus, eu fiz isso. Ele falar: isso daí é até bom, mas olha tudo isso que eu tinha preparado para você fazer. Não queira somente a parcialidade da vontade de Deus, mas queira o total da presença de Deus. E qual é a diferença, Luan? É que eu concluo, é que há uma diferença entre a vontade de Deus e o centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é obedecer aquilo que Deus está me falando. Deus fala: vai lá, você vai lá. Mas o que acontece? Acaba de fazer aquilo que Deus mandou, você volta para o lugar que não era para ser voltado. Agora, aqueles que veem no centro da vontade de Deus não querem somente obedecer, mas querem permanecer no lugar ao qual Ele nos chamou. Jacó, ele vai ter um encontro, ele fala: quando eu cheguei aqui, a presença do Senhor já estava, Ele já pisou aqui antes, Ele permanece sendo mesmo dentro de mim. Deus, Ele quer permanecer com você no mesmo lugar. Nimrod é alguém que quer construir uma torre daqui para lá, mas naquela escadaria, com Jacó, a palavra vai falar que anjos sobem e anjos descem. O movimento que muda a história de Jacó, a vida de Jacó, não é um movimento da terra para o céu, mas é a legalização do céu para a terra. Então, Deus compra como ponte para fazer